Graça e paz, meus irmãos. Boa noite. Nós acabamos de louvar ao Senhor e falamos tanto de quão grande Ele é, da majestade dele ser real, invisível, Rei. E esse Rei se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho do Pai. E agora no Evangelho de Lucas, nós estamos aprendendo os seus ensinamentos, vendo como ele se comportava em certas ocasiões, o que ele ensinou. E eu temo, e eu falo isso de coração, eu temo toda vez que eu vou para a palavra com medo de entender errado, de passar a mensagem errada, de perder o que o Senhor efetivamente está falando para a gente. Vocês já viram aquela história lá não é história, é um fato, infelizmente é um fato real, daquele pastor que usou um texto de Oséias para adulterar? Vocês já viram? Quem já viu? Levanta a mão. Ele pega o texto de Oséias 3:1 e a palavra diz assim: disse-me o Senhor, vai, outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, ou seja, a mulher é adúltera. E ele não leu o acento, e ele vai e ama, né, a mulher, aquela amada do seu amigo, e adultera. Ele mostrou isso para a mulher, para o amigo, e o marido da mulher consentiu com a traição e tudo. Quando a gente olha isso, é um absurdo, e quando a gente vê ele na entrevista, fica claro que ele se confundiu, ele leu errado. Mas isso não diminui o quão horrível foi esse pecado. Isso não transforma o errado em certo e é algo que é cômico, né, a gente olhar isso. Na verdade seria se não fosse trágico. E eu confesso aos irmãos que por muito tempo esse texto que nós vamos ler hoje, Lucas 14, do versículo 15 até o 24, eu entendi de maneira errada. Claro que em proporções menores, mas para mim era um texto que tratava a respeito da decisão pessoal da nossa salvação. Para mim, aqui, arminianos e calvinistas davam a mão e conseguiam conviver, porque era disso que o texto tratava. Eu ainda me chamava de o mais arminiano dos calvinistas e o mais calvinista dos arminianos. Mas não é isso que o texto está falando, não é sobre isso essa parábola. Mas qual que é o meu ponto? O meu ponto é que quando a gente vê o erro dos outros, nós somos muito rápidos para rir, para debochar, para condenar, para julgar. Mas todos nós, de uma forma ou de outra, estamos sujeitos aos mesmos erros. Como eu falei, não necessariamente na mesma proporção, mas às vezes com o coração sincero, estarmos errados. E não amenizando a atrocidade que o pastor fez, não é esse o intuito, mas o intuito de eu contar essa breve história no começo é para que a gente hoje, quem está aqui, eu, que preparei o sermão, vocês que vão ouvir da palavra, não pensem que isso é para o outro. Não olha porque a palavra vai dizer, se fulano ou cicrano estivesse aqui, ela é perfeita para o meu amigo. Não é, ela é perfeita para mim. Eu preciso ser admoestado pela palavra. E esse trecho que nós vamos ler, como eu falei, Lucas de 14 até o versículo, do versículo 15 até o 24, é aquele convite que o Senhor faz, seja para o banquete ou em Mateus 22, para as bodas. Quem aqui ouviu a pregação do Márcio sobre Mateus 22? Levanta a mão. Só?
Ele pregou sobre exatamente esse texto em Mateus. Tem umas diferenças, lá é claramente bodas, é a boda do filho, aqui Lucas não dá esses detalhes, mas eu creio que é a mesma passagem, porque os convidados, as pessoas que são tratadas são as mesmas. Então o que eu aconselho? Que quem não ouviu, escute aquela pregação. A pregação chama Tudo está pronto, vinde para as bodas. O Marcinho pregou num domingo à noite. Uma bênção. E a intenção aqui é que a gente revisite essa parábola, mas com uma ótica diferente, com um enfoque diferente. Vamos ler então esse trecho? Lucas 14, dos versículos 15 a 24. Eu repeti isso algumas vezes, acredito que vocês já foram abrindo a Bíblia, né? Como de costume, nós vamos ficar presos a esse texto. Então, quando nós formos a outro, deixa o dedo aí, deixa marcado na Bíblia, porque a gente sempre vai retornar a ele. E a palavra de Deus diz assim: Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer o pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois. Vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois disse-lhe o servo: Senhor, está feito como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Pai, essa é a tua palavra, viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes. Nossa oração nessa noite é que o teu Espírito fale a nós por meio dela, que ela seja de fato poder para a salvação daqueles que creem em ti. Aqueles que já creem, Pai, nós clamamos que nós sejamos exortados por ela e que ela nos leve a amar ao Senhor cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, qual que é o contexto desse trecho? Porque começa, parece que está no meio do caminho, né? Porque fala, ouvindo tais palavras, que palavra que está falando, um dos que estava à mesa, que mesa que ele estava sentado, onde nós estamos, né? No começo do capítulo, ali no versículo 1, a gente vê que eles estão na casa de um fariseu. E Jesus, na casa do fariseu, ele curou uma pessoa no sábado, começou então a falar que nós não devemos ir atrás de honra e recompensa terrena. E ele mostra isso por 2 óticas. A primeira, a ótica dos convidados, que não vá buscar honra à frente ou sente nos primeiros lugares, mas espere que alguém te traga isso, porque aquele que se exaltar será humilhado, que se humilhar será exaltado. E depois pela perspectiva do anfitrião. Fala, não fica dando banquete para aqueles que podem te retribuir, dar algo de volta para você. Não faz algo por interesse. E no final, ele fala algo que pode levar a uma conclusão errada. Que, entendo eu, foi exatamente isso que aconteceu no versículo 15. Porque no final ele fala, você receberá a recompensa na ressurreição dos justos. Então, nesse meio,
alguém pode pensar assim, não, então peraí, eu entendi. Eu não vou fazer nada para ser recompensado aqui, mas o que eu fizer eu vou ser recompensado lá. Então, se eu chamar os pobres, eu estou construindo aqui a minha escadinha para a salvação. É isso que eu preciso fazer. Peguei. E é justamente isso que Jesus vai falar que não. Porque, como o Márcio disse na pregação, a gente não entra nesse banquete pagando a entrada. Isso é um convite, não é algo que se conquista, não é um ingresso. No versículo 14, então, a gente sabe que um desses que estava à mesa disse para ele: Senhor, eu entendi tudo. Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Quem é esse que estava com ele à mesa? Como eu falei no versículo 1 desse capítulo, a gente vê que ele estava na casa de um dos principais fariseus para comer pão. Quando se fazia um jantar, sempre se convidavam as pessoas que tinham mais honra para sentar-se à mesa. E aqueles que têm menos honra para ficar em pé e observar o que acontecia, os diálogos que aconteciam. Os jantares geralmente eles eram públicos, mas à mesa eram convidados de honra. Então, muito provavelmente, essa pessoa que estava sentada à mesa, ela não era um amigo de Jesus, mas um dos convidados de honra de um dos principais dos fariseus. E duas coisas a gente consegue pegar dessa frase que ele falou, ainda que a gente não consiga ver a intenção do coração, isso é uma dedução que eu faço, duas coisas a gente pega. A primeira é que o que ele falou é uma verdade. Bem-aventurado aquele que comeu o pão no reino dos céus. Isso é um fato. Mas Jesus, ele responde com um porém que dá a entender que ele não falou isso com a intenção correta. Como eu disse, é como se ele tivesse falado assim: saquei, eu vou dar um jantar grande para os pobres e aí a minha entrada no céu está garantida. Ele falou uma verdade, mas aparentemente com a intenção errada. Por que eu digo isso? Porque a segunda coisa que a gente consegue extrair desse diálogo é que Jesus não parece que concordou com o que ele disse. No versículo 16, Jesus fala assim, ele porém respondeu. Esse porém, ele não está no original, ele não está em algumas traduções, mas todo o desenvolver da resposta de Jesus parece que vai ao contrário do que o homem falou, ainda que fosse uma verdade. Então, o que Jesus está respondendo? Ele está respondendo que não é pelo que você faz, não é o que você deixa de fazer. E aí ele vai usar a parábola de um banquete. Por que ele vai usar a parábola de um banquete? Primeiro, porque ele estava à mesa, à ceia, e ali ficaria tudo muito claro, muito vivo aos olhos de todos que estavam ali, até mesmo porque quando ele falasse de um ou de outro, de um convidado ou quem não foi convidado, as pessoas poderiam olhar uma nas caras das outras e falar, está falando desse tipo de gente, não está falando daquele. Segundo lugar, vamos para Isaías 25, versículos 6 a 8. Isaías, capítulo 25, dos versículos 6 até o versículo 8. A que um banquete remete? O que os mestres da lei, os escribas, os fariseus, quando eles ouviram falar de um banquete, quando eles pensam na parte espiritual, o que isso traz à memória deles? Isaías 25, de 6 a 8. E a palavra de Deus diz assim: o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre. E assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou.
quando eles pensam em banquete, os mestres, os escribas, os fariseus, eles lembram disso. O banquete divino. É por isso que ele falou, bem-aventurado então quem comer desse banquete, onde não haverá mais lágrimas. E agora, no contexto da parábola, foi um certo homem que deu esse banquete. Os fariseus, sabendo o que é o banquete, quem que é o homem que deu o banquete? Será que foi anjos? Será que foi algum homem? Alguém é possível? Algum de nós consegue dar esse tipo de banquete? Não. É Deus. Então, quando Jesus falou, certo homem deu um banquete, se remetendo ao banquete espiritual, eles sabiam o que Jesus estava falando. Estava falando da entrada nos céus. Aqueles que entraram no banquete entraram no regozijo do Senhor. Os que não entraram foram para a condenação. E nos banquetes terrenos, quem são convidados? Os de honra. São aqueles que vão poder prestar homenagem, honra, respeito ao anfitrião. Nesse caso, uma clara menção aos judeus fariseus que estavam naquela mesa. Quando o Senhor convida, Ele está falando da nata do povo de Israel, homens de grande prestígio, posição social elevada, homens que, em tese, seriam aqueles que prestariam maior honra ao Senhor, porque conhecem o Senhor, são deles que saíram os profetas, é dele que viria o Messias, que ia salvar o mundo. Eles frequentavam a sinagoga, o templo, conheciam a palavra, o nome do Senhor sempre nos lábios deles. Sim, esses eram de grande honra, que tinham um lugar à mesa reservado para eles. E o Senhor deixou tudo pronto. Enviou seu filho, nascido de mulher, para que eles comessem do seu corpo, bebessem do seu sangue. A ceia mais sublime da terra, preparada para eles. Ele veio para o que eram seus. Versículo 17. A hora que eles tanto esperavam, os judeus ansiavam, ela chegou. E esse Jesus que nós cantamos aqui, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, diante deles. A hora da ceia, enviou o homem, o seu servo, para avisar os convidados. E ele disse, vinde, porque tudo já está preparado. Presta atenção. O homem mandou o servo avisar os convidados, não convidar as pessoas. Eles já eram convidados. Eles sabiam do convite anteriormente. Não era nenhuma novidade que naquele momento haveria uma ceia, uma festa. Eles sabiam disso. Cada convidado sabia o local, a hora, tinha recebido o convite antecipadamente, haviam confirmado a presença, o RSVP. Tá? E mais, eles conheciam o anfitrião, se diziam íntimos dele. Eles foram chamados no momento da festa, na hora que estava tudo pronto. Eles não precisavam levar nada, não foi cobrado deles nada. Não era ingresso, era um convite. Está aqui, vem. Apenas desfruta de tudo o que eu fiz para vocês. Versículo 18. Não obstante, todos, a uma, começaram a escusar-se. Não obstante, mesmo com tudo que estava preparado para eles, todos, a uma, concordemente, como em um acorde de uma música, um acorde é formado por 3 notas, e aqui tiveram 3 respostas, que eram diferentes, mas falavam a mesma coisa. Todos disseram não. Aqui é o ponto da parábola em que a gente olha para os judeus e balança a cabeça e faz... Olha lá,
Como que eles puderam fazer isso? Jesus na frente deles. Eles conheciam tudo, as profecias, viram acontecer e falaram não. A condenação deles é merecida mesmo. Mas, meus irmãos, eu não estou preocupado com fariseus 2000 anos atrás. Eu não gasto um minuto me preocupando com eles. Sinceramente, eu tampouco os comparo com os ímpios lá de fora. Eu não fico olhando para os ímpios e falando, eles estão desprezando o convite. Não. A minha preocupação é com você, que está aqui na igreja, que confirmou a presença, que diz conhecer o Senhor, que mandou o RSVP. Você que professa o nome de Jesus Cristo domingo após domingo como seu Senhor e Salvador, mas que muitos, com peso no coração, negam o Senhor com seu proceder. É como Jesus fala em Mateus 15:8. Vocês me confessam, me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Porque professar a fé não é ter fé. Servir na igreja não é ter fé. Ter fé te leva a professar a fé. Ter fé te leva a servir na igreja. E a palavra faz uma quantidade, ela tem uma quantidade de alertas contra aqueles que dizem temer o Senhor, gigantesca. Aqueles que com os lábios o honram, mas que o coração está longe dele. Esses são os fariseus do século 21. E como eu falei no começo, não é o outro que precisava estar aqui para ouvir isso. Não foi por sorte que caiu esse texto para mim. Vocês percebem que a palavra sequer cita os ateus, os rebeldes, os inimigos. Ela cita os convidados. Porque os de fora não profanam o nome do Senhor. Nós sim. Ezequiel 36, versículo 23. O 26 nós sabemos de cor. O 27 a gente sabe de cor. Agora o 23, o que antecede, o que move o Senhor. Esse muitas vezes a gente deixa de fora, porque talvez ele seja dolorido para nós. Ezequiel 36, versículo 23. Ezequiel 36, 23, a palavra de Deus diz assim: Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. Vocês profanaram o meu nome. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. O Senhor está falando isso para Israel, o povo que deveria levar o nome dele. Quem que vocês acham que profana mais o nome do Senhor? Os ativistas que ficam blasfemando e não estão nem aí para nada? Ou você que usa o nome dele como desculpa para pecar? Não se engane. O Senhor vindicará a santidade do seu grande nome. Nós vimos aí no versículo 18 que todos a uma começaram a excusar-se. E o que disse o primeiro? O que disse o segundo? E o que disse o terceiro? E por que isso... lá dos fariseus do primeiro século, por que isso é importante para nós? Veja, todos a uma começaram a excusar-se, versículo 18. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado.
19. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E o outro disse: casei-me, por isso não posso ir. Eu queria chamar a atenção aqui para 2 pontos. Primeiro, quão ridículas são as desculpas. Talvez não esteja claro agora, mas são desculpas ridículas. Segundo ponto, a degradação gradativa do temor ao Senhor. As 3 desculpas, elas são concordes, é a uma, porque elas são iguais no sentido de que nenhuma delas é urgente. Um comprou um campo, o outro comprou 5 juntas de bois e o outro se casou. O campo são posses, é o investimento que a pessoa tem, é aquilo que ela possui. É o dinheiro, é o saldo no banco. Agora, naquela época, ou hoje, quem compra um campo sem jamais ter visto ele? Percebe? Ele não está falando assim, olha, eu estou no meio de um negócio e se eu não for fechar, vai alguém cruzar na minha frente e eu vou perder o campo. Então eu vou lá, mas... Não, ele não falou isso. Que já seria uma desculpa ridícula, porque você tem o reino de Deus apresentado a você, você vai se prender às coisas terrenas? Mas não, ele já tinha comprado um campo. O campo já era dele. E alguém pode alegar, não, mas ele poderia ter mandado um representante, porque naquela época eles mandavam representantes. É verdade. Mas naquela época já tinha contrato que dizia que o comprador ele tinha examinado a terra e considerado ela satisfatória, segundo o historiador Craig Kinner. Mas tá, se ele mandou um comprador lá, mandou um representante, o contrato também não diz que ele precisaria ver essa terra para daí validar? Diz, sim. Se você que é historiador como Craig Kinner, acertou, é verdade. Porém, não era urgente. Ele não precisava deixar de ir na festa para verificar o campo que ele já tinha comprado. E se tivesse que deixar a festa, ele teria avisado o anfitrião. A desculpa desse primeiro caso, segundo ainda o mesmo historiador, teria sido visto como esfarrapada e, portanto, um insulto grave à dignidade do anfitrião, que havia gasto bastante dinheiro para preparar a festa. Todas as desculpas, como eu falei, nós vamos ver, elas são esfarrapadas. Sabe quando você recebe o convite de alguém e você não quer ir? Aí você fica buscando assim, tipo, a primeira coisa que apareceu, você se agarra a ela e fala assim, não, esse aqui que eu vou usar, pronto, consegui me livrar. Foi isso que eles fizeram. Não foram os compromissos que tiraram essas pessoas do banquete. Foi a falta de vontade delas de participar do banquete. Vamos trazer para a nossa realidade? A gente não faz, às vezes, a mesma coisa? Por amor ao dinheiro? Será que o dinheiro, muitas vezes, nas nossas vidas, não toma o lugar do Senhor? Porque a palavra nos alerta que a gente só pode servir um dos dois. E chama os dois de senhores. Fala que você só pode servir um dos dois senhores, ou a Deus, ou ao dinheiro. E eu não estou falando para fazer voto de pobreza, não. Sejam prudentes e enriqueçam. Para a glória do Senhor. Acumulem para dar para os seus filhos. Mas não façam isso em detrimento ao Senhor. Quando uma situação se apresenta para você no dia a dia, a quem você serve? Eu tenho uma oportunidade de fechar um negócio, mas eu preciso não tirar nota, porque se eu colocar o imposto, o preço do meu concorrente vai ficar maior, então eu não ponho a nota aqui, eu consigo fechar. Eu preciso disso para minha sobrevivência, né? Quando eu estiver nesse dilema, a quem eu servirei? Quem é o meu Senhor nessa tomada de decisão? Vou vender meu carro, só que o que acontece? Ele está com um probleminha que eu não posso falar para o comprador, sabe?
que se eu falar para o comprador, ele não vai querer levar, e, enfim, ele vai conviver com isso, ou ele vai descobrir mais para frente, não tem problema. Quando eu for tomar a decisão, qual Senhor eu servirei? Vou fechar um contrato de aluguel, sabe? E eu só preciso que descumprir um negocinho da Bíblia. É coisa simples, mas você entende que hoje é como o mundo funciona? O mundo funciona assim, então se eu não fizer isso, eu não vou. E é justa a casa que eu estava precisando, sabe? O Senhor vai entender. Caso o braço do Senhor está encurtado para que Ele não possa suprir as nossas necessidades segundo a sua própria lei, Ele precisa quebrar a sua própria lei, o seu próprio caráter, para nos dar o sustento? Quando chegar essa hora, a quem serviremos? Porque não adianta eu viver a minha vida servindo ao dinheiro e com a boca professar que eu sirvo ao Senhor. Nesse caso, as minhas palavras não valem de nada. Como o amor ao dinheiro é um pecado mais claro, esse primeiro convidado foi mais cuidadoso. Ele falou assim, eu preciso ver. Então o que ele está falando? Eu preciso. É uma necessidade que eu tenho. Você fala lá com o seu senhor, né, você vê, ele está meio que pedindo uma permissão, mas não está. Porque na sequência ele fala assim, eu rogo que me tenhas por escusado. Então eu não vou. Tá? Mas entende que é uma necessidade? Posso não ir? É assim, uma mera formalidade, tentando fazer a política da boa vizinhança. Mas ele já tinha falado não. Olha o versículo 19. O outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. O que são as juntas de bois? Trabalho. O boi era o equipamento de trabalho mais utilizado na época. Ele era tanto um instrumento de trabalho que o comprador tinha o direito de testar o gado antes de comprar. E segundo Craig Keener, de fato, só um tolo compraria um animal sem examiná-lo. E para piorar a situação, ele comprou 5 juntas de bois. Ou seja, ele era abastado, não era esses que estavam na festa? Ele era abastado. Porque você precisar de, no mínimo, 10 bois, porque uma junta é um par de bois, você precisa de pelo menos 10 bois para arar um terreno, você tem um terreno grande. Você tem um campo grande. O cara tinha dinheiro. Ou seja, não é ele que testava os bois. Era o servo dele. Sinceramente, que tipo de desculpa é essa? Aí, quem escapou na primeira pode falar assim, Bruno, não, eu estava tranquilo até então, porque investimento eu não tenho, eu não faço negócio, então o primeiro problema ali do primeiro convidado eu não tenho. Mas e do segundo? Como que está o trabalho na tua vida? Que lugar o trabalho ele ocupa na minha vida? Aonde eu coloco ele? Ele tem a primazia sobre o Senhor? Aqui sabe qual que é a questão? A questão é a seguinte, eu estou no começo da minha vida. Então a hora de eu ralar é agora. É verdade, né? Isso é verdade. A hora de eu fazer o meu pé de meia é agora. Aí quando eu casar, eu tiro o pé, porque eu vou dar atenção para minha esposa. Quer saber? Quando eu tiver filhos, aí sim eu diminuo um pouquinho o ritmo, porque daí eu vou conseguir cuidar dos meus filhos, né? Eu vou deixar um tempinho para eles. Quando eles se formarem, sim, porque daí eu não preciso pagar a escola é muito cara. Aí eu vou conseguir tirar o pé. Quando eu me aposentar, sim. Não, aí quando eu me aposentar, eu vou ter tempo para o Senhor até quando? Até quando essas coisas vão ter a primazia no nosso coração? Não é porque o trabalho é um mandamento do Senhor que eu e você temos a desculpa de utilizar a Ele para pecar contra Deus. Você pode ser o funcionário do ano e um péssimo marido, uma péssima esposa, um péssimo pai, uma péssima mãe, um péssimo cristão, profanando o nome do Senhor, levando o nome dele na sua boca.
Esse segundo convidado, ele não pediu nem permissão, porque trabalho é um pouco mais nobre do que o dinheiro, né? Ele simplesmente avisou, ele falou, eu vou cuidar das juntas, tá? Pede desculpa lá, eu peço que me tenha por escusado. E aí aparece um terceiro. O terceiro aí sim, com uma desculpa muito mais nobre e uma atitude muito mais arrogante. O terceiro disse, casei-me, por isso não posso ir. Casamento aí que está claro, né? É família, isso aí a gente entende. De todas as desculpas, esse finalmente parece que tem um argumento válido, mas será? Deixa eu fazer uma pergunta. Quanto tempo antes de você casar você marca a data? 1 ano? Mais ou menos? Naquela época era 1 ano. 1 ano era o tempo que o noivo tinha para provar que conseguiria sustentar a esposa. É o tempo que a esposa tinha para provar que se manteria pura para o noivo. E se é uma boda, se aqui é de fato Mateus 22, descrito em Lucas, então o anfitrião convidou eles com um bom prazo de antecedência. E o que casou, ele com o mesmo prazo já sabia que ele não poderia atender a essas bodas, porque ele teria as dele. Ele sabe do conflito na agenda. Por isso que é uma desculpa esfarrapada. Pela terceira vez, o anfitrião, ele é desonrado, desdenhado, insultado, humilhado. Dessa vez, o que é utilizado como desculpa para pecar contra o próprio Senhor é um propósito que Deus pôs na vida de todo homem e de toda mulher. Eles usam um mandamento do Senhor para profanar o nome dele. E talvez aqui seja onde a maioria de nós caiamos. Nós não devemos usar o casamento, o mandamento de Deus, para descumprir tanto a lei quanto o propósito de Deus na minha vida e da do meu cônjuge. Como que eu posso fazer isso? Quando eu uso o casamento, a vontade do Senhor, como desculpa para dar vazão aos desejos da minha carne. A vontade do Senhor é que eu me case. A minha vontade é transar. O que eu faço? Eu me caso. Por quê? Porque daí eu posso fazer o que eu quiser com esse objeto que eu dei o nome de esposa. A vontade do Senhor é que eu me case. A minha vontade é não precisar trabalhar. O que eu faço? Me caso. Por quê? Porque eu posso ficar em casa sem fazer nada, comprar tudo o que eu quiser, porque eu tenho um burro de carga que eu dei o nome de marido. Vou me casar para ser feliz. Eu vou me casar para atender os desejos do meu coração. Tenta. E vê onde isso vai dar. Porque na primeira tribulação, o casamento acaba. Quando você vira o outro, não atendendo às expectativas que você criou, a frustração será insuportável. Você não se casa para atender às suas próprias expectativas, os seus desejos. Você se casa para glorificar o nome do Senhor. Como que eu faço isso? Efésios 5 vai dizer, mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Você não casa para ser feliz, você casa para fazer o outro feliz. Mas o fato é que quanto mais nós estamos justificados na nossa mente, mais prepotentes nos tornamos, mais cauterizada fica a nossa mente. E aí a atitude do terceiro convidado é repugnante.
Casei-me, por isso não posso ir. Não deu satisfação. Não pediu desculpa. Os 3 convidados são pessoas que ficaram fora do banquete. São pessoas que viraram as costas para o Senhor, que foram condenados, cada um, pelos desejos do seu coração, segundo as suas próprias concupiscências e pelas obras que fizeram. E aqui eu não estou falando para ninguém, abandona o investimento, abandona o trabalho, larga a família. Não, não é isso. Não é esse o ponto. Mas o ponto é, a gente não deve inverter a prioridade, dar primazia àquilo que não tem. E principalmente, nós não devemos usar as coisas boas que o Senhor nos deu como desculpa para pecar contra esse próprio Senhor que nos deu essas coisas. E não é à toa que a palavra fala da dificuldade de seguir o Senhor. Na semana que vem, o próximo estudo vai falar do custo do discipulado e como isso vai custar tudo para a gente. Aquele que não odeia o pai e a mãe não é digno de mim. Por mais desesperador e difícil que pareça, por mais impossível que isso de fato seja, há salvação. Versículo 21 de Lucas 14. Depois de ouvir tudo isso, o servo se voltou, contou tudo para o Senhor. Então, irado, o dono da casa disse a seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Todos os convidados, os que eram para ser os dignos, zombaram, insultaram, desprezaram o Senhor. Por Mateus 22, nós vimos que eles mataram os servos, ou seja, os profetas. Pela história, nós sabemos que esses convidados mataram o Filho de Deus, a Jesus. Sinceramente, qual é a reação que esse Senhor deveria ter? Ignorar? Ser injusto em nome do amor? Não tinha outra reação. Um justo Deus só poderia sentir uma justa ira. E a ira de Deus é um atributo que nós deliberadamente ou preferimos ignorar, ou algumas pessoas desconhecem porque a gente não gosta muito de falar dela. Mas a ira de Deus é o único atributo dele que se aplica nessa situação de forma justa, sem que ele passe por cima de quem ele é. Porque todo aquele que voluntariamente rejeitar a salvação que há em Cristo Jesus vai sofrer a ira de Deus. Todo aquele que voluntariamente o fizer. A pergunta é: quem rejeita voluntariamente? Quem que vê a salvação que há em Cristo, quem que vê a Deus e fala assim: não quero, obrigado. Romanos 3 nos responde. Romanos 3, de 10 a 12. É interessante a estrutura desse texto, como ele parece que antecipa qualquer objeção. A palavra de Romanos 3, de 10 a 12, diz assim: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Quem rejeita a Deus voluntariamente? Todos.
Todas as pessoas rejeitam a Deus porque todos pecaram. Não há quem busque a Deus. Ninguém é condenado ao inferno porque buscou a Deus e ele o rejeitou. Porque a palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O problema é que ninguém invoca. Como pode alguém ser salvo, então? Se ninguém invoca o nome, se ninguém o deseja, como que alguém pode ser salvo? É nessa hora que Deus mostra quem Ele é. Ele mostra o seu caráter. Deus envia o seu próprio Filho para morrer por esses que o odeiam, que o maltratam, que se rebelam contra Ele. Não porque Ele ama tanto essas pessoas que Ele não conseguiu se conter, mas como a gente leu em Ezequiel, porque Ele vindica a santidade do seu grande nome, apesar de nós profanarmos o nome do Senhor todos os dias. Ele faz isso porque é o caráter dele, é quem ele é. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós éramos seus inimigos, ainda pecadores. Ele leva o pecado desses inimigos que odeiam a ele no seu próprio corpo para sofrer a condenação por nós. Conosco, ainda odiando a Ele. E se isso não fosse suficiente, Ele faz da morte dele a tua morte, para que você se livre dos teus pecados. Ele faz da vida dele a tua vida, para restaurar a comunhão, para fazer a gente participante do banquete já no tempo presente. Ele transforma quem nós somos, para que nós olhemos para Ele, aquele Senhor que a gente tanto odiava, e agora a gente passa a amar Ele mais do que qualquer coisa. Como fazer isso com aqueles que não o querem? Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Não convida, traz. Eu vou vindicar a santidade do meu nome. O interessante é que eles são pobres, aleijados, cegos e coxos de dentro da cidade. Busca no beco da cidade. O que ele está falando aqui? Ele está falando dos doentes que sabem que precisam de médico. Ele está falando dos pecadores que sabem que precisam de um Salvador. Os indignos, os desprezados, os que não são, para reduzir a nada os que são. Ele está falando dos indignos da salvação, daqueles que são de fato incapazes de se salvar e o sabem. Tiago 2,5. Se o Senhor veio para o que era seu, e os seus não receberam, Tiago 2,5 diz: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam. Esse é o Evangelho. Esse é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Primeiro do judeu, mas também do grego.
A salvação nunca foi exclusividade dos judeus, nem no Antigo Testamento. Olha o versículo 22 de Lucas 14. Depois que convidou aqueles que não são dos de dentro da cidade, os judeus indignos, o servo disse ao Senhor: Senhor, está feito como mandaste. Eu trouxe eles. Não perguntei se eles queriam ou não. Eu só trouxe eles. Mas ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos campos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa, porque eu vou vindicar a santidade do meu nome e eu vou ser glorificado entre as nações. Após o Senhor trazer-os da cidade, sobrou lugar. E ele foi para as ruas, os caminhos, os de fora de Jerusalém. Aqueles que nem sequer tinham ouvido falar dele, a ponto de 2000 anos depois, na América do Sul, em Londrina, estarmos nós aqui. A casa do Senhor está cheia e Ele é glorificado. O Santo de Israel vindica a sua santidade, apesar de quem nós somos e para a honra e glória do seu nome. Apesar do teu orgulho, apesar da tua inveja, apesar do teu ódio, apesar da tua luxúria, da tua condição social, da tua cor, do teu vício, não interessa o tamanho do teu pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nada do que você fez, eu sei que eu repito isso muito porque eu preciso ouvir. Nada do que você fez é grande demais. Não interessa o tamanho do teu pecado. Uma gota do sangue de Jesus é suficiente para pagar por todos eles. E Ele faz isso para fazer de você uma nova criatura, uma nova criação, do zero, deixando para trás tudo isso, porque o Espírito dele habita em você para isso. É por isso que a palavra fala: se arrependa dos seus pecados, de todos eles, não interessa qual. Crê no Evangelho, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Não por causa dos teus méritos, não porque você conhece teologia, religião, não por causa das obras de justiça que você já fez. Eu nunca roubei, eu nunca matei, não. Esses são os argumentos dos convidados. Aqueles que ficaram de fora. Se agarra em Cristo. Se agarra e confia nele, creia nele, se apegue a ele, somente a ele. Porque vos declaro, versículo 24, que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Nenhum. A tua religião pode enganar alguém aqui na terra, mas o Senhor, Ele sonda corações. E essa religião que engana aqui na terra, Mateus 22, vai dizer que alguns entraram na festa sem a veste nupcial, mas eles não participaram do banquete. Eles entraram na festa sem o sangue de Cristo, com as suas próprias roupas, seus trajes belíssimos de trapos de imundícia. Esses, a palavra diz que foram amarrados pelos pés e pelas mãos, e lançados para fora, na treva, onde haverá choro e ranger de dente. Não há salvação para aqueles que rejeitam a Cristo. Não tem volta para aqueles que falam não para o convite de Deus. Para encerrar, quero ler os 2 últimos versículos
da pregação da semana que vem. Lucas 14, os versículos 34 e 35, a palavra vai dizer assim: o sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. Irmãos, quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Somente Cristo. É somente com as vestes dele, pelo sangue do Cordeiro. Vamos reler a passagem inteira? Lucas 14, do 15 ao 24, diz assim: Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, a uma, começaram a excusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Casei-me, por isso não posso ir. Voltando o servo, contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos campos, sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Senhor, glórias te damos ao teu Filho Jesus, porque o Senhor, apesar de nós, independente do que nós tenhamos feito, o enviou para que nós pudéssemos entrar no banquete do Senhor, não como convidados de prestígio, vestindo as nossas próprias obras de justiça, mas pelo sangue do Cordeiro que foi morto e ressuscitou, e assentado está à destra do Pai. A Ele o poder, a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém.